Salve, nação alvinegra, aqui é o Roporinho trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, o Timão venceu, né? 2-0 Fluminense. Vamos, querendo ou não, aí torcer para que continue como esse segundo tempo, né? Contra o Atlético Mineiro na quarta-feira. Mas enfim, o segundo tempo foi muito bom. O primeiro a gente sofreu um pouco, né? Mas também era a tática do seu Luxemburgo. Enfim, vamos aí torcer pro Coringão aí quarta-feira que dê tudo certo e o Timão se classifica. Fiquem aí com a coletiva e até daqui a pouco. Nós tivemos uma partida muito boa contra o Flamengo no Rio de Janeiro e perdemos o jogo. O rapaz que estava machucado foi lá para frente, surpresa, ninguém estava acostumado com um atacante de área, no caso ele, né, que pega bem a bola de cabeça, e apareceu de repente do nada. Se ele não tivesse machucado, talvez não aconteceria, né? Nós tínhamos bem um controle do jogo. E depois jogamos contra um time muito difícil de jogar, que é o Argentino Júnior, na casa dele, um campo pequeno, apertado, bem pesado, e nós competimos lá também e conseguimos estar vivo na Libertadores, só dependendo da gente para poder chegar, né? E hoje fizemos uma partida consistente. O que faltava, que eu tenho cobrado, né, assim, internamente, eu não gosto muito de falar essas coisas externas, porque não pertence a vocês, pertence a nós, e pertence à análise de vocês, né? Nós temos que competir, porque o futebol ficou muito competitivo. Então, quando você iguala na competição, aflora o teu talento. Eles têm talento, a equipe é do Fluminense, muito bem treinada pelo Diniz, e é uma das equipes que tem condições de ganhar o Campeonato Brasileiro, apontado por todos da imprensa, e se nós não competíssemos com ela, nós não conseguiríamos um resultado, né? E a estratégia foi traçada contra uma equipe que sabe jogar bola, que junta bastante jogadores sempre do lado da bola, fazendo tabelinha, e nós conseguimos trazer eles para o nosso campo marcado. A marcação começa na intermediária, vai entregando, mas quando chega na entrada da área, está bem distribuído o time para poder finalizar, mas sem aquela finalização, né, contundente, né? E eu acho que nós encontramos ali aquele espaço ali do Yuri com o Roger, que eu venho trabalhando há bastante tempo, dos dois serem atacantes, né? São jogadores que se buscaram bastante no jogo hoje. Tivemos finalização de fora da área com o Maicon, que pega bem na bola. Uma série de coisas aconteceram boas, a volta do Renato ao time, né? Depois de cirurgia. O espaço ali na entrada da área, me recorda muito bem que o Fluminense fez isso muito bem feito contra o Flamengo, né? Com um jogador a menos, né? Diminuir o espaço do Flamengo ali, né? Então ali é complicado, ele tem que ter um passe muito preciso quando você congestiona a entrada da área, né? Então os jogadores estão de parabéns. Essa vitória, ela é um percentual meu, né? De 30% e 70% dos jogadores. Eles construíram a vitória. Eles competiram do primeiro minuto ao último minuto do jogo. Mas eles competiram muito mais no segundo tempo, porque não foi só questão de marcar, competir, roubar a bola do adversário. Nós roubamos muita bola e criamos contra-ataque em função da roubada de bola. Então acho que a competição no segundo tempo foi muito mais aquela que nós esperamos deles. Boa noite, Luxemburgo. Além da competição, além do fato do time competir mais, essas últimas partidas, o time não sofreu gols contra o Argentino Júnior, também não sofreu gols e hoje conseguiu a vitória, mas antes mesmo de transformar aquilo que vinha sendo trabalhado em resultado, você acha que a equipe já desde o Argentino Júnior, pela própria postura que vinha tendo defensivamente também, já vinha ganhando confiança, ainda que a vitória não tivesse chegado? E hoje tenha sido só o ato final, entre aspas? Eu sempre acreditei no que nós estamos fazendo, porque internamente eu procuro falar isso, porque aqui é uma coisa, a entrevista, vocês são profissionais, tem que analisar as coisas que estão acontecendo, mas eu tenho aqui uma série de coisas que eu tenho que ter muito, ser bem mais comedido e falar algumas coisas que eu posso ou que eu não posso, de repente usar vocês com inteligência, né, para poder passar a nossa mensagem, né? E eu sentia que nós estávamos próximos de ganhar. Contra o Argentino Júnior, uma bola muito limpa, né, com o Murilo, de repente aquele gol ali, se fosse um momento mais leve, mais tranquilo, a bola bate e entra, né? Então, quer dizer, não entrou. Um gol lá mudaria toda a história do jogo, né? A gente sairia na frente, né? Então, acho que os jogadores estão de parabéns, estão querendo,
Então, nós temos um grupo bastante forte, unido, né? Surgem muitas coisas, né? A gente não tem que ficar falando muito, mas surgem muitas coisas que fulano não fala com o outro, sabe aquelas coisas assim que começa a surgir uma opção de informação que sempre quando você está num momento de estabilidade, surgem muitas informações de muitas coisas que às vezes inexistem. Até porque às vezes quem fala, na grande maioria, são colunistas que nem lá no CT vão ter informação de fulano, mas será que essa informação é precisa? Né, off, mas será que esse off é preciso? Né? Por exemplo, teve um hoje que deu off, né? Deu lá, né, de informação de off, que o Fábio ia jogar, porque eu treinei ontem, até porque eu sabia que tinha uma história aí, né? E eu coloquei o Fábio para treinar. Aí ele deu time com o Fábio. Ele foi depois e falou assim: não, mas pode mudar. Isso é um tipo de. Faz parte do jogo, isso é bonito, isso é legal, isso faz parte do futebol. Boa noite. Quero te perguntar primeiro o quão esse resultado é importante, já pensando para quarta-feira, né, uma decisão e que, no caso, até esse resultado serve para levar a decisão para os pênaltis. Isso me permite uma segunda pergunta sobre o Pedro, que não foi para o Mundial e de lá para cá não foi mais utilizado, se é apenas uma opção sua mesmo ou se tem algo por fora disso. Obrigado. Algo por fora disso, meu, é muito... Desculpa, eu vou te responder. Eu vou te responder. Mas algo por fora disso, você insinua que tem alguma coisa. Não existe algo por fora disso. Não, na pergunta não, você insinua, pergunta insinuando que tem alguma coisa, né? E não tem nada disso. Pedro é um menino de 17 anos que eu coloquei para jogar um jogo importante e ele precisa de amadurecer um pouco mais. Só isso. Não é porque eu pedi para ele não ir para o Mundial, que eu tenho a obrigação de colocar. Ele é um jogador que vai fazer sucesso no Corinthians na carreira dele. Só que às vezes os empresários querem forçar uma situação que ainda o menino pode não estar preparado para uma situação. Então, com calma, as coisas vão acontecer. Entendeu? Essas coisas são muito complicadas, né? Porque a pergunta pelo cara que não está jogando, hoje temos motivos do Corinthians, hoje tantos motivos para que o Pedro nem fosse citado, com todo respeito à pergunta, que tiveram diversos motivos dentro do jogo para que não citasse o jogador que não entrou no jogo e não participou. Eu até respeito a tua pergunta, mas teve motivos demais para falar de outras coisas, né? Com respeito à primeira pergunta, que foi? A torcida do Corinthians, ela sabe identificar quando os seus jogadores se doam pelo resultado. É uma competição que nós vamos sair com desvantagem, mas são 180 minutos. Nós jogamos 90 minutos, saímos de desvantagem, temos agora 90 minutos mais um acréscimo para buscar a diferença. Corinthians é Corinthians. Corinthians, quando está assim, é complicado. Também quando começa a vir assim, também é um foguete, né? Então, a torcida do Corinthians é fantástica, ela viu hoje ela atuando junto com a gente. Olha que nós estamos num momento difícil, né? Eu queria falar de um jogador hoje que não viajou com a gente, né? Viajou com a gente, mas não pôde jogar, que foi o Cássio. Ele perdeu 3,5 kg, porque ele tá com uma gripe muito forte, né? Perdeu 3,5 kg e foi o Cássio que nós conhecemos. Guerreiro, determinado, fazendo defesas importantes, né? E assim, o futebol é muito legal, a gente tem que ver muito, eu procuro ver o lado bom, né? Antigamente eu só discutia mais com vocês, agora tô mais calmo, né? É de ver o lado bom, né, cara? Pô, nós ganhamos o Carlos Miguel, né? Eu não conhecia ele jogando, falei, caramba, que jogador, parece um veterano. Então temos um jogador preparado para poder amanhã, quando o Cássio parar de jogar futebol, já está preparado aqui, entendeu? Não que o Cássio amanhã, não, ele tem uma longevidade ainda para poder. E você vê o Cássio hoje debilitado, entre aspas, porque senão a gente não colocaria para jogar, mas é um jogador que gosta de decisão, cara, não quer ficar fora de uma decisão. Se ele tiver debilitado, ele vai assim mesmo, ele quer participar da decisão. Então eu queria elogiar o Cássio, porque é o capitão da equipe, tem que ser exemplo. Capitão de equipe, a gente acaba em campo amarrado, mas tem que jogar, para servir de exemplo. Boa noite, Vanderlei. Queria te ouvir um pouco sobre a importância dessa vitória para a confiança do time, para o ânimo da equipe, costurando um pouco com a volta do Renato Augusto também. A gente ouviu durante algumas semanas como a primeira vitória seria importante para o time voltar ao normal, vamos dizer assim. Queria te ouvir sobre isso, por favor. Cara, assim, né? A vitória traz uma confiança um pouco mais tranquila. Nós estávamos na zona de rebaixamento, estamos na zona de rebaixamento. Estamos em 14º colocado agora, me parece que é 14º, né? E aí, quer dizer, tudo bem. Aí vamos falar assim, né? Da confiança, acho que o Renato voltou, o departamento médico praticamente vazio, né? Isso é muito bom. E aí eu vou citar uma situação que ela é assim, a gente está internamente, a gente vê as pessoas falarem, né? O Yuri passou uma bola pro Roger, né? E fez o gol, né? Lá, né? Aí que ele se buscando. Aí o Roger foi passar pro Yuri. Só que ele. Olha só como é que a coisa começa a mudar. Ele foi passar pro Yuri e a bola entrou. Quer dizer, então tá começando a mudar um pouquinho, né? Que ele ia passar pro Yuri, nem chegava nem no Yuri, nem ia pra fora. Agora ela não passou pro Yuri e a bola entrou. Então, quer dizer, tá começando a mudar as coisas porque
faz parte do futebol. Você não vai perder sempre e não vai ganhar sempre, né? O importante é nós olharmos sempre aquilo que você pode objetivar lá na frente. E eu vejo o Corinthians, eu falei, eu acho que umas derrotas que nós tivemos lá atrás, eu falei, olha, eu vejo o Corinthians se competir, se nós crescemos no trabalho, disputando vaga de Libertadores. E eu continuo afirmando que o Corinthians, ganhando hoje do Fluminense, que é uma equipe difícil de ganhar, que nós competimos como tem que competir na nossa casa, na arena, tá? Nós vamos olhar para frente, porque é o Corinthians. É um trabalho em busca de coisa grande, entendeu? Então, o jogo de quarta-feira não está acabado, o Atlético não classificou, tem que ganhar da gente, ou empatar da gente, ou ganhar, perder de 1-0 para poder classificar. E nós temos um jogo em aberto, com uma desvantagem, mas nós temos que estar preparados para jogar uma decisão. E depois temos o Libertadores, depois temos o Campeonato Brasileiro para começar a avançar. Pegamos uma tabela complicada, foram uma sequência de jogos difíceis, né, em sequência, né? Então, eu acho que esses jogos aí são bons. Quando você está preparado para enfrentar, é bom. Porque uma vitória contra o Fluminense valoriza o trabalho, né, dos jogadores. Lucha, boa tarde. Hoje, à frente dos volantes, o Corinthians tem pela direita o Adson, que é um jogador de velocidade, mano a mano, insinuante. Pela esquerda, o Maicon, um jogador que está lá muito também pela capacidade de recomposição para deixar o Guedes um pouco mais à frente. E o Guedes centralizado como um segundo atacante. Num cenário que o Renato está voltando, a entrada dele requer uma mudança de esquema ou você acha que ele consegue se encaixar com o que o Corinthians tem hoje no time titular? Ah, meu calma, você não é auxiliar técnico do cara do Atlético? Por que eu vou falar isso tudo pra você agora? Pô, tu tá me no cano, cara. Vai manso, pô. Complicado, eu vou falar isso não, cara. Mas a pergunta foi dóia, cara. Vou ficar te devendo essa. Posso dever? Professor, boa noite. Fala, Pedro. Primeiro, te parabenizar agora publicamente por liberar a volta da imprensa ao treinamento. Ah, legal. A gente precisa muito disso e você agora, mais uma vez, libera. Eu sempre fiz isso nos clubes em consenso com a assessoria, com os dirigentes, né? Sempre é bom vocês assistirem o treinamento, ter imagem para vocês, ter a coisa, além de nós termos a imagem na TV Corinthians, passar para vocês, mas vocês estando lá vendo, é outra coisa. Eu acho que é legal. Professor, a gente até lembrou na Rádio Bandeirantes, nessa semana, o Alexandre Pretz, o nosso jornalista, daquela sua frase, né, que o medo de perder tira a vontade de ganhar, né? Você acha que o Corinthians teve medo nos últimos jogos, professor? Não. Cara, foi uma mudança de trabalho, criando uma situação totalmente diferente, né? Ajeitando o esquema tático, ajeitando uma série de circunstâncias e você tá com uma estabilidade. O Corinthians, quando tá com uma estabilidade muito grande, é complicado, né, rapaz? Até os mais experientes sentem, é complicado. Então vinha um momento muito difícil. Eu vi aqui, em momento algum, eu saí dando pancada nos meus jogadores, botando meus jogadores expostos, né? Eu sempre vim aqui, conversei com vocês, falava, isso aqui é assunto interno, a gente vai discutir lá dentro. Mas aconteceram muitas mudanças boas, né? Eu acho que a maior mudança que nós tivemos foi a mudança de comportamento dentro do jogo, independente de quem vai jogar, né? Então acho que isso é uma coisa que a vitória ia chegar e chegou num momento importante contra um time que é uma das equipes melhor, bem mais bem trabalhada, uma das melhores equipes do futebol brasileiro. Boa noite, Vanderlei. Hoje você enfrentou o Fluminense, que é uma das equipes acho que mais peculiares da América do Sul na maneira de jogar, na maneira de se posicionar, e vocês até conseguiram sair bem. O Cano participou pouco do jogo, o Ganso teve dificuldade de jogar em alguns momentos. Como foi a preparação para enfrentar o Fluminense? E na segunda etapa, o seu time conseguiu ser mais agressivo, conseguiu ser mais contundente nos contra-ataques. Esse é um caminho do que você planeja para o futuro da sua equipe? Eita, outra casca de banana. Cara, nós diminuímos espaços próximo da nossa área. O Fluminense veio tocando a bola, ele deve ter tido mais posse de bola, no jogo deve ter aparecido isso aí. Ele veio até mais próximo da área ali, mas não tinha o passe tranquilo para poder executar. Claro que eles são talentosos e vão achar um momento, sempre vai achar um momento. Tem que atribuir ao talento dos jogadores. Paulo Henrique Ganso, eu sempre falei que Paulo Henrique Ganso, quanto mais ele tiver congestionado, ele vai achar um cara sempre numa situação. E ele agora tá um jogador que ele tá buscando, tá saindo, vem jogar, aparecendo. É um jogador que eu sempre gostei muito dele, é um jogador muito talentoso, é craque. Mas eu acho que aí o Cano gosta de um pouco mais de uma metida de bola para ele finalizar. Ele não teve essa possibilidade de finalização, entendeu? E aí foi, acho que a condição. E aí as jogadas, como o Fluminense joga com a linha mais no nosso campo de defesa, né? Entra no nosso campo, aí os contra-ataques ficam mais evidenciados. Quando nós colocamos aí na vantagem, ficou mais evidenciado aí, né? Boa noite, professor. Yuri Medeiros, da Gazeta Esportiva.
Ainda abordando um pouco a questão do segundo tempo, deu pra ver como, especialmente ali nos primeiros minutos, o Corinthians adiantou mais a marcação e conseguiu, como você falou, roubar bolas do Fluminense e levar perigo. Você acha que, por exemplo, projetando o jogo contra o Atlético Mineiro, em que o Corinthians naturalmente vai ter que sair por ter que, pela questão da desvantagem construída no jogo de ida, você acha que esse segundo tempo foi uma espécie de ensaio para o que pode ser o jogo contra o Galo, em que o Corinthians vai ter que se expor mais, vai ter que pressionar mais, roubar mais bola para fazer gol? E também uma pergunta em relação ao Renato Augusto, o encaixe dele, se perguntou muito durante esses últimos dias, onde que o Renato Augusto ia entrar nesse time? Né, você tem armado o time num 4-4-2, onde que ele entraria, e deu para ver hoje que ele jogou centralizado, um pouco mais próximo do Yuri, e o Guedes abriu mais na esquerda. Essa é a sua ideia mesmo para encaixar o Renato no time? Obrigado. Perambulou, andou para lá e para cá e veio, né, para dizer o time, né? Não vou falar o time. Não vou falar o esquema, me perdoe, mas não vou falar. Nós temos um jogo decisivo, né? Então não vou falar aqui o que nós vamos fazer. Me permite discordar de você em uma situação. Em momento algum eu marquei o Fluminense em cima. Porque eu falei para vocês numa entrevista que o campo aumentou 16 metros e 50, porque aí o pessoal falou, mas o campo continua do mesmo tamanho. Eu falei, né? Acho que foi no Rio de Janeiro, né? E o campo aumentou 16 metros hoje. 16 metros e um pouquinho, que é da linha da grande área. Porque hoje o jogo começa com o goleiro e os zagueiros lá debaixo do pau hoje. E o Fernando Diniz gosta que você vai marcar em cima dele para que abra o campo. E os jogadores do meio campo do Fluminense são excelentes jogadores que vêm os volantes jogando e estão acostumados a agrupar e sair, agrupar e virar de lado. Então eu não marquei o Fluminense em cima. Eu competi no segundo tempo, foi o que eu falei para os jogadores no intervalo. Olha, nós estamos marcando bem, mas estamos marcando com o olho. Nós estamos correndo atrás deles. Nós temos que competir, tirar a bola deles, para que ele não chegue sossegado no nosso campo. Então, só divergindo de você, no sentido da marcação. A marcação começou na intermediária, mas nós começamos a competir. O Yuri, o Rony, o Roger Guedes, o Rony e o Fausto já encostaram um pouco mais nas costas do Yuri e do Roger. Então nós adiantamos, né, que nós fomos lá pegar lá na frente, não. Porque se fizer isso com o Fluminense é complicado. Porque eles estão tão acostumados a fazer isso. Eles ganharam de trabalho. Eu também vou ganhar, é questão de tempo, porque isso é uma coisa que a FIFA, não é eu, nem o Diniz, a FIFA autoriza hoje que a bola não precisa sair da área para ter jogo. Né? Então, é só o goleiro dar o tapa ali que já começa o jogo, né? Ou o zagueiro dar o tapa para outro jogador. Então, isso também a gente pode trabalhar a saída de bola. Só que são muitas coisas para você trabalhar. O Diniz está com o time há um tempão. Né? Então, são muitas coisas que você pode trabalhar para poder atrair o adversário, ganhar esses 16 metros favoráveis, sair jogando. Isso é uma questão que... Então, ao pessoal da análise de desempenho que passou essas informações, né? Já tinha essas informações, que a gente está vendo os jogos todos os dias, né? Saber que o Fluminense gosta que se marque um pouquinho deles lá na frente. Vanderlei, aqui no meio, por favor. Henrique Figliotti, da Vavel Brasil. Vanderlei, saindo até um pouco de campo e bola, eu queria falar da parte mental. Quanto foi importante para você, mesmo que muito experiente, e também para os seus jogadores, ter a volta do meio-campista Renato Augusto na partida de hoje, tão próximo a uma decisão diante do Atlético Mineiro? Foi legal. O Renato é um jogador muito querido pelos jogadores, né? É uma liderança do elenco, né? Ele está próximo da gente numa palestra, conversando com os jogadores na concentração, muito importante. Mas o Renato entrou, faltavam 20 minutos mais ou menos, né? Quer dizer, então os jogadores construíram, né? O time que começou jogando construiu. Nós vimos hoje o Michael finalizando de fora da área, até então ninguém arriscava, todo mundo se transferia, né? Agora não, chuta. O Fausto passando pelo lado direito até a linha de fundo, coisa que ele também não fazia. Então tem que fazer as coisas que pertencem ao futebol. E a chegada do Renato é muito boa, que traz confiança. Lúcio aqui, Vinícius Lúcio, central do Timão. Dia chuvoso, frio em São Paulo, virada de tempo, dificuldade de alguns torcedores de comprar ingresso, né? O sistema fiel torcedor está migrando, então alguns não tiveram acesso a tempo de comprar. Mesmo assim, apoio não faltou, a torcida cantou até o final e aplaudiu a equipe após a vitória. Quão importante é esse apoio da fiel torcida depois de uma vitória como essa? A torcida do Corinthians é sempre muito fiel, né? Ela vai lá no CT, quando o negócio não está muito bom. É normal, eles vão lá, querem cobrar, faz parte, eles querem a coisa acontecendo, mas quando o time está correspondendo, dificilmente você vê a torcida do Corinthians vaiar o time dentro do campo de jogo. Eu não me recordo de participar de um jogo que o Corinthians tenha vaiado a sua equipe dentro do jogo. Vai um ou outro aqui que o jogador não estiver correndo, né? Mas se os jogadores se empenharam como se empenharam hoje, né?
a torcida vai caminhar junto até o final. É fantástico. Eu digo que é o centroavante sempre da equipe, é a torcida que ajuda, que trabalha junto com a equipe, é o centroavante da equipe. Boa noite, professor. Matheus Poggioli, Bate-Fundo Esportivo. Após 7 longos jogos, parabéns pela primeira vitória nesse seu retorno ao Corinthians. E também, além dessa vitória, o retorno do Renato Augusto. Eu queria saber de você, você que tanto fala nas coletivas que o Corinthians vai brigar lá em cima, o que o torcedor pode esperar em termos de resultados do Corinthians daqui para frente? Obrigado. A gente fala por quem está vendo o trabalho, né? Mas futebol é muito difícil. As coisas às vezes acontecem. Por exemplo, vou citar uma situação para você. Futebol é complicado, né? Eu tinha combinado com o Paulinho, no jogo contra o Argentino Júnior, que eu só ia jogar com ele meio tempo. Eu já tinha falado que ele sairia no intervalo do jogo, porque ele veio de 2 jogos depois de uma sequência, trocando de posição e fazendo as coisas. Ele encaixou ali como se ele já estivesse jogando há muito tempo naquela posição. Eu perdi o jogador. Ele tem uma lesão que a gente não sabe até quando que ele vai voltar. E eu estava programado tirar ele no intervalo do jogo. Então, futebol é dessa forma. Às vezes, um outro jogador machuca, vai ter uma lesão, fica mais tempo. Cara, é muito complicado. É importante a gente saber o que nós queremos fazer, né? Para poder trabalhar. Nós temos bastante jogadores da base que são importantes, como é o caso do Pedro, do Hélio, do Felipe, tem o Biro que está na seleção. Então são jogadores que a gente pode usar, desde que você não bote eles como solução, e como participantes, coadjuvantes. Eles podem resolver, mas se você der a responsabilidade, fica mais complicado. Então, acho que a torcida do Corinthians pode acreditar no trabalho. Eu só não posso falar o resultado vai acontecer. Nossa expectativa é que nós possamos estar na frente. Essa é a expectativa que eu tenho. Vanderlei, boa noite. José Luiz de Oliveira, do José da Fiel. No pré-jogo, pude entrevistar vários torcedores na chegada aqui. Eles cantaram a bola do placar. A maioria apostou 2-0. A maioria também falou do Yuri Alberto. Embora tivessem surgido críticas em relação a ele por falta de gols, eu percebi o carinho enorme do torcedor, todo mundo querendo que ele fizesse o gol, ele e o Roger Guedes. E você falou também aí da parceria dos dois, né? Que muitas vezes se criticou o Roger Guedes por não enxergar o Yuri, ou seja, fominha, só você chutar no gol, e hoje não foi bem assim, né? Quero saber o quanto que a consistência que você conseguiu colocar no time, tanto no sistema defensivo, quanto no setor de meio campo, impulsiona o ataque corintiano. A parte defensiva foi importante o Yuri Alberto, eu e o Rony, e o Roger, desculpe. Porque a primeira marcação numa equipe, ela não começa na defesa, ela termina na defesa. A primeira marcação é com o atacante. Eles marcaram, competiram. Aí quando chega no meio campo, se você competir, quando a bola chega na defesa, ela chega mais macia. Aí o pessoal lá atrás, a defesa do Corinthians tá errando, a defesa é isso, a defesa é aquilo. Eu tô vendo que o problema não era como equipe, como um todo. Às vezes eu falava assim, vê onde é que foi a origem, como é que ela começou a origem do gol. Porque às vezes a origem, né, é importante você saber de onde é que veio, por que aconteceu. Mas morre sempre em cima do goleiro, em cima dos zagueiros, ou em cima da defesa. Agora, se você tem uma equipe competitiva como um todo, no geral, aí se o zagueiro falhar, faz parte. Mas ela vai chegar mais macia lá. Então, hoje nós fomos competitivos em todos os setores do campo. Em todos os setores do campo. E mostrou o seguinte, que aquela conversa de que Yuri... Está internamente, eu nunca vi o Yuri e o Roger sem conversar. Nunca vi. Olha que eu tô nesse negócio há muito tempo. Então eu ia reparar se tivesse alguma coisa com eles. Eu sou macaco velho, eu sei, olhando para eles, eu sei o que está acontecendo. Tanto é que o Roger busca o Yuri e acaba fazendo gol, porque ele está buscando o Yuri, que o Yuri estava no segundo pau. Yuri, olha só, Yuri poderia entrar e até de repente fazer o gol, porque dava para ele chegar na bola. Ele viu que a bola ia entrar, ele deixou a bola entrar. Entendeu? Então, quer dizer, essa parceria, ela tem tudo a crescer e eu fico satisfeito porque era uma coisa que eu estava vendo no trabalho que não tinha problema entre eles. Obrigada, Vanderlei, a todos que participaram. Bom, pessoal, é isso. Gostei da coletiva do Luxemburgo. Querendo ou não, a tática dele funcionou. E espero que o nosso time seja como o segundo tempo, né? Agredindo o adversário, principalmente na nossa casa. Mas enfim, é isso. Desejo uma boa semana. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu, fui! Bora!